Muito obrigada, senhor presidente, senhores senadores, senhoras e senadoras. Eu inicio minha participação aqui nessa tribuna, senador Paim, levantando um cartaz que destaca que hoje são 62 dias que o presidente Michel Temer deixa de cumprir a palavra perante sua base de apoio no Senado Federal e não assina a medida provisória que modifica a reforma trabalhista. E nós esperamos, senador Paim, porque todos nós estamos fazendo essa pressão, relembrando esses fatos, porque nós sabemos o quanto é importante para os trabalhadores e trabalhadoras brasileiras a mudança nessa lei. Uma lei que é perversa do início ao fim, porque nós teremos uma segunda oportunidade de debater com os nossos colegas parlamentares o quão negativos serão os efeitos da lei para os trabalhadores e trabalhadoras principalmente, mas para a previdência social também, para o desenvolvimento nacional também. Então, eu quero dizer que o tempo já foram mais de 2 meses que se passaram. A primeira promessa ele já deixou de cumprir. Foi a promessa de que alguns termos seriam vetados. Pois bem, ele não vetou absolutamente nada, sancionou a lei igualzinho da forma como foi aprovado pelo Congresso Nacional. Mas reafirmou naquela altura que editaria a medida provisória. Então, nós continuamos a aguardar a medida provisória. Daqui para frente, senador, eu virei à tribuna não apenas com esse cartaz, mas eu virei à tribuna também com um documento assinado por vários parlamentares presidentes de comissão, ou presidentes de comissões, senadora Marta Suplicy, senador Edson Lobão, o próprio líder do governo, senador Romero Jucá, que assinaram um documento chancelando o compromisso de que haveria a edição da medida provisória para mudar diversos artigos. Então, nos próximos dias, a partir de amanhã, eu virei a essa tribuna não apenas com esse cartaz que mostra a quantidade de dias que o presidente deixa de cumprir a sua palavra, mas também com o documento que comprova que eles, de fato, efetivaram um acordo perante a sociedade brasileira, acordo esse que tem que ser cumprido. Mas, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eu tenho vindo de forma constante a essa tribuna para debater os problemas da economia, e não apenas eu. Todos os senhores e senhoras senadoras, num ou no outro momento, têm debatido a questão da crise econômica e da falta de propostas desse governo para superá-la. E eu não diria só a falta de propostas, mas as propostas completamente equivocadas. Ontem aqui eu vim, senador João Alberto acompanhou, falando e resumindo um pouco do que foi o debate que travamos na direção nacional do meu partido, o Partido Comunista do Brasil, PCdoB, na última segunda-feira, em que a gente tece uma série de críticas e analisa que as medidas que estão sendo adotadas pelo governo não serão capazes de superar a crise, como poderão piorar ainda mais a situação do Brasil e da nossa gente. Pois bem, eu agora, senhor presidente, venho fazer a mesma abordagem, mas levando em consideração e me socorrendo às conclusões, aos argumentos que recentemente tive a oportunidade de ler, argumentos e motivos expostos pelos professores Luiz Gonzaga Beluso e Delfim Neto. E veja bem, o professor Delfim Neto, ele tem uma distância significativa em relação àquilo que nós pensamos como projeto de Brasil. Entretanto, nesse aspecto da necessidade de um desenvolvimento nacional soberano, o que vou ler aqui respeita exatamente aquela análise que o meu partido, o PCdoB, faz. E nós chegamos à conclusão que não estamos voltando à época, ao período do neoliberalismo, não. O que estão fazendo com o nosso país, senador Paim, nada mais é do que nos colocar de volta numa situação de colônia. Estão transformando o Brasil numa nova colônia, em todos os aspectos. No aspecto da dependência econômica,
no aspecto da dependência produtiva e no aspecto das relações de trabalho. Eu dizia ontem aqui, quando a gente fala tanto na reforma trabalhista, é porque, dando ares de modernidade, senadora Regina, eles aprovaram uma reforma trabalhista que remete trabalhadores e trabalhadoras brasileiros à época anterior à de Vargas, que nem carteira de trabalho existia. Nem carteira de trabalho, só que com uma diferença. Agora, os patrões vão chamar os empregados e vão dizer: meu filho, minha filha, agora é o seguinte, você não é mais meu empregado, você é um profissional autônomo. Então, veja, você tem liberdade, olha que bonita a palavra, você é um autônomo, você evoluiu na vida, vai trabalhar para mim prestando serviço e não me sendo empregado. Só que ele vai desenvolver as mesmas funções. A diferença onde está? Não tem carteira assinada. Se não tem carteira assinada, não tem 13º, não tem férias, não tem nada. Não tem absolutamente nada. Mas também, no aspecto mais geral, nós estamos sendo levados a uma situação de nova colônia. Tanto o professor Luiz Gonzaga Beluso quanto Delfim Neto, eles participaram de um debate que aconteceu na Faculdade de Filosofia da Universidade Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, a USP, cujo tema era a agenda brasileira, superando a miséria da crítica. E no debate, ambos consideraram péssimas as perspectivas da indústria nacional e grave a falta de políticas de investimento, sem as quais, afirmam eles, e todos nós sabemos, que o crescimento não voltará. Segundo o professor Beluso, a atual política econômica de ajuste fiscal do governo de Michel Temer é uma coisa que beira a insensatez. Um ajuste fiscal com um corte de investimento da forma como foi feita não levará o Brasil a lugar nenhum, apenas aprofundará o processo de desindustrialização a curto, médio e longo prazo. Na opinião do professor, com a qual eu tenho plena concordância em meu partido, sem um investimento mais firme, a situação fica agravada. A perspectiva de crescimento fica agravada. E a perspectiva de investimento maior, esta foi enterrada quando, ao final do ano passado, aprovaram a tal da PEC 95, a emenda constitucional 95, que limita os gastos públicos. Entretanto, limita os gastos públicos apenas para os investimentos e para os gastos sociais. Os gastos financeiros, para remunerar os rentistas parasitas, esses se mantiveram e se mantêm livres. Portanto, se hoje eles consomem metade do orçamento, pode consumir além da metade, que não há problema nenhum, porque não há limite legal algum. E para piorar a situação, diz Beluso, a composição da carga tributária ainda é muito iníqua e injusta e repousa sobre impostos indiretos, mais ou menos 55% da carga, o que reforça a má distribuição de renda. Ainda continua o seu raciocínio, o professor Beluso, dizendo que nós estamos assistindo hoje a tentativa desesperada de se achar uma forma para encontrar um mercado, mas um mercado que não existe. Já o professor Delfim Neto, que, repito, ideologicamente tem uma distância profunda com o meu partido, o PCdoB, fez uma afirmação ainda mais forte, abre aspas. Diz ele, senador João Alberto, diz o professor Delfim Neto, voltamos a ser colônia. Repito, voltamos a ser colônia. Essa é a base da conclusão de todos os termos, de todo o documento que nós estamos desenvolvendo e que será a base para o nosso 14º Congresso do PCdoB no próximo mês de novembro. Pois bem, o professor Delfim Neto destacou que os valores necessários à sociedade que queremos estão na Constituição de 88, a plena liberdade individual, a igualdade de oportunidades e a eficiência produtiva. Para isso, defendeu ele, nós precisamos de um Estado forte, regulado pela Constituição. Para ele, a atual conjuntura mais uma vez comprova que quando o sistema financeiro se apropria da economia real, o investimento acaba. E é isso que está acontecendo. Quem manda no Brasil é o sistema financeiro, é o tal mercado. O mercado que ninguém conhece, que ninguém vê.
mas que assusta quem está no poder, e é com esse mercado que nós temos que romper. O que tem que assustar é o desemprego e não o mercado, e dizer, não, vamos trazer a estabilidade econômica, a calmaria para o mercado, aí os empregos voltarão. Não voltarão dessa forma, de jeito nenhum. Criou-se uma sociedade de rentistas, tal qual aconteceu no final da década de 70, na década de 80 até o início da década de 90, quando reiniciou-se o neoliberalismo com Ronald Reagan e Margaret Thatcher. Foram justamente os dois presidentes que propuseram procedimentos do neoliberalismo para todos os países no chamado Consenso de Washington. Eles estão trazendo de volta esse consenso que não deu certo antes, em lugar nenhum, e não vai dar certo agora no Brasil. Ora, senhor presidente, eu quero apenas dizer que nós estamos nos encaminhando ainda mais para aprofundar o processo de desindustrialização, do desmonte das garantias e direitos sociais e a privatização selvagem, conceitos definidos naquela ocasião. Um exemplo prático da aplicação dessas políticas pode ser sentido e eu caminho para a conclusão. Pode ser sentido no bolso de todos os brasileiros. Está aí, a Petrobras, se já não bastassem tudo o que estão fazendo, estão descapitalizando a Petrobras, estão vendendo a Petrobras aos poucos, silenciosamente, e ainda estão aderindo à política de preços internacionais. Vamos ver quanto custava a gasolina antes e quanto custava hoje. E se Vossa Excelência me garantir mais um minutinho, eu concluo sem ler, porque está muito longo, mas eu voltarei a falar do assunto. Além disso, dessa política equivocada na área do petróleo, acabaram com a lei do conteúdo nacional. E isso é muito ruim, porque se pode baratear nesse momento exato a compra de um ou outro equipamento, de uma ou outra plataforma, mas nos impede de avançarmos tecnologicamente, gerando emprego e riqueza dentro da nossa própria nação. Além disso, agora vem com um pacote de mais de 57 privatizações, entre elas a da Eletronorte. Não podemos deixar que privatizem o setor energético brasileiro. A iniciativa privada já atua no setor energético brasileiro. Não precisa agora abocanhar a nossa Eletronorte, não. Ela que define uma política estratégica de desenvolvimento nacional, de combate às desigualdades sociais e desigualdades regionais e de universalização do acesso, que tanto falou aqui o senador Flecha Ribeiro, como Vossa Excelência concordou. Sem a Eletrobras, nós não teremos luz para todos. Nós não teremos pobre acessando energia elétrica, principalmente nos interiores do nosso país. Por isso é que nós entendemos, temos que, diante de tanto problema, entender e decidir que só uma saída: eleições imediatamente para a presidência da República. Obrigada, presidente.